nome é Christian Batista, eu sou diretor de locação da Vice-Presidência de Gestão Patrimonial e Locação do Secov de São Paulo. Iniciamos agora a nossa sexta live com o objetivo de promover conteúdo para o nosso setor nesses tempos aí de isolamento social e pandemia. Antes de entrar no tema central da nossa discussão e da nossa conversa, eu gostaria de atualizar a todos em relação ao nosso termômetro semanal do mercado de locação, referente aí aos primeiros meses do mês de junho. Vamos lá que eu vou projetar aqui na tela. Muito bem. Em relação ao item 1, a procura de locatários para alocar o imóvel, 50% das imobiliárias consultadas nessa nossa última pesquisa, nessa última atualização, responderam que estão com mais procura, frente aos 30% da semana anterior. Ou seja, uma ótima notícia aí para a recuperação do nosso mercado. Deixa eu só passar para a próxima tela aqui. Em relação ao item 2, número de visitas de interessados em alugar um imóvel, 45% das imobiliárias detectaram um aumento, frente também aos 39% da semana passada, também uma recuperação em relação à nossa última apuração. Item 3, número de propostas para alugar um imóvel, aqui uma recuperação mais evidente, com 53% das imobiliárias consultadas, detectando aumento frente aos 17% do final de maio. Aqui um melhor resultado, né, em relação às demais perguntas, e o melhor resultado desde o início da nossa pesquisa aí, no início de abril. Bom, item 4, número de locações fechadas, ou seja, negócios efetivamente concluídos, né, o crescimento ficou inalterado, com 42% das imobiliárias confirmando uma estabilidade em relação à semana anterior. Muito bem, concluindo então, conforme divulgado inclusive no nosso boletim de hoje cedo para o mercado, as imobiliárias estão captando mais leads, realizando mais visitas, recebendo mais propostas de locação. Porém, esse movimento de alta nos primeiros passos da jornada do processo de locação ainda não tem se refletido num volume de negócios concluídos e de negócios fechados, que é o que a gente espera que aconteça daqui para frente. Importante só finalizar esse overview em relação à nossa pesquisa, solicitando uma adesão maior em relação aos nossos associados, para que a gente possa manter esse número atualizado e fiel, podendo assim fornecer informação qualificada para o nosso setor. Muito bem. Bom, nosso tema central de hoje, então, é gestão de carteira imobiliária, que, por definição, significa o conjunto de técnicas, práticas e ferramentas que possibilitam às empresas imobiliárias manter e captar clientes, ampliar a sua carteira e qualificar o atendimento final. O grande desafio, portanto, é executar essas tarefas com eficiência, reduzindo o custo e reduzindo a burocracia. O uso da tecnologia, sem dúvida, chegou para auxiliar nesse processo e chegou forte. Gostaria, então, de dar boas-vindas e apresentar aí os nossos convidados. Primeiramente, Eduardo Barbosa, CEO da Brognoli e da W. Oliver. Paulo Fernandes, fundador e CEO da Rua 2. Luiz Paulo Pereira, da Superlógica e CEO da Ovili. E Ricardo Paixão, CEO da Icanatos e da Marca Imóveis e nosso colega aqui do Sindicato da Habitação do Estado de São Paulo. Bom, iniciando a nossa primeira parte, então, do nosso debate aí, do nosso bate-papo, a gente vai tratar um pouco mais dessa questão da transformação digital e dos seus desafios, obviamente, né? E eu gostaria de colocar a primeira pergunta aos convidados, começando pelo meu conterrâneo aí, o gaúcho Eduardo. Eduardo, poucos mercados são tão tradicionais quanto o mercado imobiliário. Como a gestão de carteiras imobiliárias está se adaptando a essa nova realidade para vencer a burocracia, né, que é a imagem que a gente tem de todo o processo imobiliário é muita burocracia, e tornar o setor mais eficiente? Eduardo, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Christian. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês nessa live, com essas mentes brilhantes aí.
Quando a gente fala dessa questão da transformação, efetivamente, e dessa questão de burocracia e se tornar mais eficiente, eu sempre gosto de lembrar que a adaptação ela passa por pessoas, né? Então, assim, nesse sentido, o primeiro passo das imobiliárias deve ser o entendimento da maturidade digital da equipe, né? Então, como é que é o entendimento da minha equipe em relação à maturidade digital, a questão do que é digitalização, como é que ela se impõe e como é que eu posso usar isso do ponto de vista de oportunidade, né? A partir disso, a gente elenca daí sim ações que vão buscar a evolução dessa adaptação no que tange as pessoas, nunca esquecendo dos processos e da tão bem-vinda tecnologia, né? E é nesse sentido que essas novas tecnologias, né, metodologias, entre outras coisas, mas principalmente metodologias, a gente tem o Agile, o Lean, entre outros, vem contribuir com essa transformação, efetivamente. Assim como conceitos de sucesso do cliente, experiência do cliente e cliente no centro. Tudo isso é imprescindível para que a gente consiga promover, né, o novo pensar para vencer o quê? A burocracia. Não é somente a tecnologia, né? Então, a gente tem na tecnologia, sim, alternativas, mas a mudança de mentalidade que provê a mudança de cultura e que vem nas pessoas e nos processos, isso é imprescindível, tá? E quando a gente olha a tecnologia, daí sim, né? A gente tem, por exemplo, o próprio RPA, que a gente está falando aqui de automação de processos, né? Além das esteiras digitais aí que a gente tem principalmente na Rua 2 e na Oliver, bons exemplos, né? Que vem buscar, vem nos proporcionar uma busca de eficiência, né? Concomitante com a mentalidade, efetivamente a mudança de mentalidade, olhando o comportamento do consumidor e a absorção dessas metodologias, isso tudo vai nos conduzir efetivamente na transformação desta imobiliária tradicional cada vez mais num processo de digitalização. Nesse sentido, eu tenho certeza que a transformação já está estabelecida, tá? Não existe mais não é mais uma dúvida, ela já está estabelecida e que o grande ponto nesse sentido é que ela abre um leque de oportunidades. Eu acho que aqui é importante a gente olhar essa questão. A tecnologia ela vai alavancar a capacidade humana e ela vem para isso, porque ela vai prover o que vai possibilitar que nós, como imobiliários, efetivamente, possamos prover uma experiência cada vez melhor para os nossos clientes num ciclo que vai evoluindo, né? Desde que essa imobiliária ela consiga coordenar e concatenar todas essas soluções que hoje a gente tem à disposição, junto com essa mudança de mentalidade, né, e de processos, para que possa prover ao cliente essa melhora da experiência e, concomitantemente, toda essa evolução em eficiência. Legal, Eduardo, muito obrigado. Eu acho que essa transformação é um caminho tortuoso, né, oneroso, mas necessário, né, em todos os processos aí. Paulo, queria te introduzir no nosso bate-papo, queria replicar a mesma pergunta do Eduardo e ampliar um pouco mais, né? A cadeia do processo da gestão de uma carteira imobiliária tem várias etapas, né? São vários processos, né? A gente pode destacar aí claramente os principais, que é a questão da gestão financeira, né? A questão da gestão das pessoas, ou seja, do corretor, da captação do imóvel, do pagamento das comissões, a gestão patrimonial, né? Ou seja, a avaliação dos imóveis, a precificação adequada daquele imóvel em relação ao mercado, enfim, os laudos de vistoria para que você entregue o imóvel conforme você está vendendo, você está alugando, enfim, e a ponta final que é o atendimento, né, ao cliente final, né? Ou seja, o bom atendimento. Ou seja, você entende que a tecnologia ela é importante em toda essa cadeia? Existe alguma etapa do qual ela é mais necessária, do qual ela é mais evidente? Obrigado, Paulo. Grande abraço. Obrigado. Primeiro, queria agradecer ao Secov pelo convite. É um prazer enorme estar aqui junto com, né, figuras tão relevantes do nosso mercado, como o Ricardo, o Luiz e o Eduardo. Queria agradecer também ao espectador dessa live. Vai ser um prazer bater esse papo aqui com vocês hoje. Quando a gente fala de transformação para imobiliários, como as imobiliárias estão formando, acho que o Eduardo já trouxe aí bastante da mentalidade de cultural e de como as empresas têm se organizado para se digitalizar, né? Eu acho que até por isso eu vou trazer mais do ponto de vista como é que eu tenho visto a prática de algumas empresas e algumas tendências nesse caminho de digitalização, né?
Então, a primeira grande tendência de digitalização é a utilização de plataformas. A utilização de plataformas que resolvam problemas que a empresa tem, de forma que aumente a eficiência da empresa e melhore a experiência do cliente, né? Então, por algum momento, muitas empresas discutiram o desenvolvimento de soluções próprias, discutiram e começaram a ficar verdadeiros puxadinhos de uma série de pequenos tentando integrar esses vários softwares, né? E quando a gente começa a ver que isso fica muito caro, muito complexo, você tem que ter uma estrutura, você tem que contratar verdadeiras consultorias para deixar tudo isso funcionando, isso começou a ficar complexo. Então, a primeira tendência que a gente vê é a digitalização completa da jornada de locação, né, de forma integrada. E o segundo item que a gente está vendo também como uma grande tendência de mudança é a terceirização de alguns serviços. Quais são eles? Aqueles que não são core, né? E o que é core na imobiliária? O que é núcleo central da atividade imobiliária? É relacionamento, né? Relacionamento com as pessoas, relacionamento com o cliente, porque a imobiliária é quem conhece o local, é quem conhece daquela região, é quem entende do imóvel, de fato, para lidar com o investidor, para lidar com o locatário, né? Para fazer isso acontecer. Então, a primeira, digitalização completa da jornada. A segunda, terceirização de alguns serviços. Que serviços? Como visita, como vistoria, como manutenção. Uma série de serviços para as empresas ficarem mais leves. Por que mais leves? Para poder dar mais atenção para o cliente. E a terceira tendência, que é muito óbvia, mas é raro, é o trabalho com dados, né? E ter dados em tempo real de forma integrada nessa jornada para facilitar a tomada de decisão. Porque a gente está num mundo que as coisas mudam tão rápido, né? Acho que você trouxe aqui, Christian, para a gente uma visão muito clara de como a gente precisa se guiar por dados semanalmente, né? Você está trazendo de como audiência, de como converte, do que se torna negócio semanalmente. Mas muitas empresas não trabalham dessa forma, né? Então, para mim, acho que estão os 3 grandes pontos da transformação que está acontecendo nas empresas. E aí, quando a gente olha para aonde é mais necessária a tecnologia, a gente pode falar em momentos da jornada ou em áreas, mas se for pensar em momentos da jornada, cada empresa tem uma dor, né? Tem a ver com eficiência ou com entrega de experiência para o cliente, que são os 2 grandes pontos para a transformação digital da empresa. Essencialmente, como a gente falou, as imobiliárias são empresas de relacionamento. Então, tudo que puder digitalizar ou terceirizar, vale a pena se for para você repensar o seu papel e pegar e tornar cada vez mais esse papel um papel de relacionamento e de negociação, de abordagem, de inteligência imobiliária. E aí, quando você traz ali gestão financeira, por exemplo, né? O que é a tendência em gestão financeira? São empresas que executam quase que o outsourcing da gestão financeira da locação para fazer com que a empresa, de fato, cuide de quando tem quando o locatário e o proprietário têm necessidades que não podem ser feitas por meio de tecnologia ou que ele não deseja fazer por tecnologia, porque percebe que quem tem que mandar é o cliente, né? A gente sempre volta nesse ponto. A gente fala do ponto de vista patrimonial, a gente está vendo novos modelos de se investir em imóveis. Então, como que a gente enxerga para esses proprietários como um investidor mais profissional? Como é que a gente enxerga ele e o trata como um investidor imobiliário de fato e como é que a gente desenvolve produtos para ele dessa forma? E depois, em termos de atendimento, como que a gente permite que ele decida como ele quer ser atendido em cada momento? Então, eu não vejo um lugar em que é mais necessário, mas eu vejo empresas que têm uma necessidade maior em um lugar ou outro naquele momento. Mas como digitalização é uma jornada e não um ponto, talvez nesse momento, na minha empresa, seja mais necessário um pedaço e amanhã seja outro. E a estratégia de uma empresa seja completamente diferente pelo momento que ela passa, pelo mercado que ela está. Legal, Paulo. Obrigado pela exposição aí. Eu acho que assim, né, quando a gente, por exemplo, uma transação imobiliária, em geral, ela é restrita a 3 agentes, né? O vendedor, o comprador e o intermediário, ou o locador, o locatário e o intermediário. Se a informação morre ali, né? Ou seja, não ajuda em nada o setor. À medida que a gente forma uma base de dados importante e consegue com isso compartilhar e auxiliar o setor, a gente está promovendo informação e a tecnologia, sem dúvida, contribui muito para isso, né? Acho que essa tua colocação aí foi bastante interessante. Excelente, excelente.
Bom, queria passar a bola aí, então para o Ricardo e aí na sequência para o Luiz e colocar uma questão, assim, imaginando que assim, as grandes empresas de tecnologia, ou seja, quem produz essas ferramentas, as empresas que produzem essas ferramentas se localizam nos grandes centros, a grande questão que fica é o seguinte, essa iniciativa de transformar as empresas, a facilidade em chegar a ter acesso a essa tecnologia é mais restrita ao grande centro do que ao interior? Ou vocês acham que é basicamente uma questão de iniciativa, ou seja onde for, é uma questão de realmente ir atrás e tentar buscar essa virada de chave em relação a digitalizar as operações? Ricardo, obrigado, um abraço. Obrigado, Christian. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite da VPGPBL. Obrigado aí pelo público que nos acompanha. Estou vendo aí vários amigos, Nelson, Tomás. Nossa, eu acho que eu vou ter que ler os 75, porque basicamente eu estava brincando antes de começar a reunião. Só tem amigo seu aqui, né, Ricardo? Não, amigo nosso, do mercado, que na verdade a gente está fazendo o bate-papo que a gente já costuma fazer, só que agora numa grande roda, né? E eu acho que isso é um pouco que a tecnologia traz para a gente, né? Geralmente não iam caber todos esses numa sala, a gente acaba fazendo pingadinho e essas conversas, essas lives, eu acho que vieram para ficar. Bom, vamos lá, deixa eu não fugir da pergunta, Christian. Então, essa questão do interior e dos grandes centros, especialmente os grandes centros urbanos, eu tenho uma resposta aqui, tenho na verdade duas visões e elas são contrastantes. É natural a gente imaginar que os grandes centros urbanos, a velocidade da transformação aconteça lá, imposta até mesmo pela própria dinâmica urbana, né? Onde a informação corre mais solta, as pessoas estão mais interessadas na mudança, existe uma vocação natural desses grandes centros urbanos nessa transformação. Porém, na prática, o que a gente tem observado são grandes surpresas vindas de lugares. Então, especialmente no Sul, a gente está vendo muita iniciativa boa aparecendo de lugares que não são grandes centros urbanos. Você tem centros de tecnologia, mas talvez porque essas empresas tenham menos medo da mudança, possam se sujeitar mais, é difícil você alterar o curso de um navio grande. Então, me parece que a gente está tendo muitas iniciativas bacanas, aqui mesmo no Secov a gente tem observado, de empresas do interior que não tem medo de ousar e de fazer diferente, indo um pouco na linha do que o Barbosa falou e do que o Paulo falou também, da transformação digital, que ela tem que acontecer, e muita gente só olha para o lado do digital, não olha para o lado da transformação, ou seja, para o lado de processos e pessoas. Então, a ferramenta, ok, ela está lá, você contrata, você vai para o núcleo, vai para São Carlos, vai para Florianópolis, pega um núcleo que é bom de tecnologia, começa a desenvolver, só que o impulso disso, a origem de tudo, ela vem no lado da transformação e não do digital. Da vontade legítima de mudar e de se transformar. E isso não é fácil. Eu acho que isso, de fato, é o mais difícil. É a famosa mudança de mentalidade, de mindset, que é um pouco o que o Barbosa falou, que envolve pessoas e processos. E isso, muitas vezes, tem que ser comprado pela diretoria, pela liderança, muitas vezes tem que ser top-down, tem que ser de cima para baixo, e talvez a gente esteja, nesse momento, enxergando muitas iniciativas no interior, ousando dessa maneira e vendo que é possível, sim, acontecer essa transformação que não seja em grandes centros urbanos. É lógico que num grande centro urbano, a facilidade, o impacto, esse efeito é mais alavancado, né? Então, uma mudança ela é mais percebida, você está com os holofotes virados para lá. Mas eu acredito muito na força também do interior. Acho que é mais ou menos essa a minha visão, Christian. Era isso que você queria entender? Não, é isso. É coragem, né, Ricardo? Coragem para mudar, né? Independente de onde. A gente estava conversando antes de começar o bate-papo aqui que você está no interior e que hoje consegue fazer praticamente tudo daí sem ter necessidade de estar na empresa, né? Então, acho que é um belo exemplo de tudo isso que a gente vem conversando.
E sem vontade nenhuma de voltar, viu? Legal. Luiz, você aparentemente aí está no escritório, né? Pela composição aí da imagem, enfim, diferente do Ricardo aí que está no interior. Passa para nós um pouco dessa tua visão. Enfim, fica à vontade a explorar um pouco do assunto de maneira geral, tá? Dessa questão da transformação e no final, eventualmente, essa questão aí do interior versus os grandes centros. Qual que é a tua visão em relação a isso? Obrigado, Luiz. Eu que agradeço primeiramente ao convite, né? É sempre bom poder falar com o mercado, expor ideias e estar com pessoas empreendedoras, né? Que estão tentando trazer coisas boas para o nosso mercado. É sempre bom e sempre sai bate-papos muito construtivos, né? Assim, na hora que a gente fala dos grandes centros e do interior, a minha visão é assim, eu fazem seis anos que eu estou trabalhando no mercado imobiliário, né? Eu participei aí do desenvolvimento de algumas soluções para o mercado. E quando eu comecei nesse mercado, isso em 2013, né? Eu percebi um mercado muito regionalizado. Então, quando eu conversava com alguém do Nordeste, eles usavam uma solução e não conheciam outras, né? Uma pessoa do Sudeste usava outra, a do Sul usava outra, né? Então, eu comecei a perceber que, naquele momento, parecia que as regiões não conheciam o que as outras faziam, né? É como se elas estivessem ali meio que separadas, fazendo a sua gestão com as plataformas que ali elas conheciam e não viam que em outros lugares poderiam ter alguma coisa diferente, né? E a gente está falando isso em 2013, né? Então, em 2013, a internet já era acessível para muita gente, né? Então, se você fosse para o interior, você também já teria internet, no centro você também já teria internet. E conforme foi passando os anos, né, eu percebi que o mercado imobiliário em si, ele começou ao quê? A pagar um reajuste tecnológico. Né? Por ficar muito tempo ali parado tecnologicamente, uma hora a conta chega. Né? O que é essa conta? É o quê? A tecnologia, ela por muito tempo, ela foi evoluindo, ela foi construindo muitas coisas. E como a gente, do mercado imobiliário, não correu atrás disso, né? Nos anos subsequentes a 2013 ali, os próximos 15, 16 e 17, ela chegou muito forte. E quando a gente fala dos grandes centros e do interior, é algo legal porque hoje os softwares, a maioria são totalmente online. Então, não é uma desculpa eu mesmo morando no interior não conhecer uma plataforma do centro, ou uma plataforma de outro estado, ou outra plataforma de outra cidade, né? Então, eu acredito que isso vai muito mais das pessoas de dentro da imobiliária serem curiosas, né? De buscarem o conhecimento, de buscarem a tecnologia, porque hoje eu tenho certeza que quem está no interior usa o Facebook e usa redes sociais, né? E por que ela não correria atrás de uma solução para o mercado dela, né? Então, eu acredito, na minha visão, que a tecnologia é acessível a todos, seja do interior ou seja dos grandes centros, e o que mais prevalece é o quê? É a iniciativa de quem é o gestor, a iniciativa de quem é o dono, né, da imobiliária, correr atrás dessas tecnologias. E quando a gente fala da transformação, concordo plenamente com o Ricardo, com o Paulo e com o Eduardo, e na minha visão, transformação é um talento, não é tecnologia. Porque se você não tem as pessoas necessárias para operar a tecnologia que você tem, eu posso ter a melhor do mundo, né? Eu não vou conseguir extrair o melhor que ela me oferece porque eu não tenho a capacitação necessária ali das pessoas que operam comigo para poder trabalhar com essa tecnologia, né? Então, eu concordo plenamente que a tecnologia é só um meio, né? Mas o que realmente faz a diferença são ali as pessoas que vão operá-la, né? Então, cada vez mais a gente investir nas pessoas que farão a transformação digital da nossa imobiliária ocorrer da melhor maneira. Né? Então, assim, em contexto geral, essa é a minha visão do interior e do centro e também da parte da transformação digital. Legal, Luiz. Obrigado pela tua visão aí. Bom, pessoal, iniciando uma segunda rodada aí de questões e tal, de perguntas, eu acho que vale a gente dar uma ênfase maior aí a esse momento que a gente está vivendo da crise e da sombra aí de alguns setores aí que podem eventualmente fazer algum tipo de concorrência, né, para as imobiliárias.
Eduardo, queria te introduzir aí uma questão, assim, como que a gente adapta a tecnologia a uma crise grave como a que a gente está vivendo agora, imaginando que a gente teve um alto volume de solicitações, de demanda e de negociações fora de datas críticas, né? Vamos imaginar que a tecnologia nos ajuda a atender as questões nas datas correntes, né? À medida que a gente tem um evento como esse, em que a demanda é super alta, fora das datas críticas, será que a gente tem que retroceder um pouco mais e voltar naquela questão do tradicional, do atendimento pessoal, da negociação individual? Ou a tecnologia também nos ajuda em situações como essa? Então, Cristiano, com certeza ajuda. E eu acho que, nesse sentido, esse momento que a gente está vivendo, ele deixou mais claro o reforço na importância de um ator com conhecimento e experiência para intermediar o processo de negociação. E daí ficou muito claro a importância das imobiliárias. A gente viu que a tecnologia ela ajudou muito com a automação nas interações. Então, muitas imobiliárias automatizaram a interação, mas a fluidez deste processo de intermediação automatizado, ele vem pelas regras e premissas que foram bem construídas e que essas são nascentes, provém da experiência contida nas imobiliárias. Não é um processo simples de automatizar e bota os dois a trocar informações para chegar no consenso. Não, tem toda uma experiência da imobiliária replicada nessa automação e que traz eficiência nesse processo de negociação. Muito das imobiliárias que eu tenho conversado, a automação resolveu mais de 80% das negociações. Mas o fator-chave foi a construção das regras e premissas que vieram da experiência dessa imobiliária. Como o Paulo bem trouxe, cada uma conhece o seu cliente, cada uma conhece a sua região, e isso é imprescindível na construção desses processos com tecnologia. E esse 20% restante teve forte atuação da equipe da imobiliária para a resolução dessas situações a contento de ambas as partes. Então, se a gente for olhar, 95%, 96% das negociações foram bem-sucedidas. Parte pela automação, mas parte pela atuação forte das equipes imobiliárias. E quando a gente fala em modelo tradicional, a gente não está falando aqui em modelo burocrático, né? A gente está falando da capacidade humana de resolução e também do modo como é que a gente opera. E como é que a gente, como imobiliária, a gente protege o proprietário e o locatário de uma exposição e uma negociação que muitas vezes se mostra emocionalmente latente, ainda mais neste momento, né? E daí, quando a gente olha esse cenário e a gente olha como que foi conduzido pela maioria das imobiliárias que a gente tem contato, que a gente tem conversado, nesse momento fica muito claro o valor que tem na imobiliária e nesse processo que a gente faz de intermediação, uma intermediação eficiente e que preserva ambas as partes num processo, compondo adequadamente a utilização de tecnologia e das pessoas. Então, nesse intuito, eu consigo dizer que a gente conseguiu, sim, utilizar muito bem essa questão da tecnologia e das pessoas compondo, equilibrando essas duas frentes. Eduardo, só uma dúvida, quando a gente comenta desses 80%, enfim, que a tecnologia ajudou a equalizar essas negociações, e em que momento que ela entra nessa situação, basicamente? Por exemplo, à medida que você recebe uma solicitação, né, de um pleito para reduzir um aluguel, por exemplo, é inevitável o contato pessoal, né? Aí, por exemplo, precisa gerar todo o sistema de suporte em relação a isso, através de boletos, etc. Aonde entra mais evidentemente a tecnologia dentro desses 80% que você comentou? Então, o que acontece? No processo de negociação, tu tem um primeiro momento onde tem a solicitação desse cliente, locatário, para o proprietário. Então, a automação, ela entra, utilização básica de pouca inteligência artificial, quase nada, é muita automação mesmo, de fazer essa solicitação chegar para esse proprietário com regras estabelecidas. O que é regras estabelecidas? Não é qualquer solicitação que vai para o proprietário. Tu tem todo um contingente de pessoas que foram afetadas. Essas são as premissas e as regras. A negociação avança para o contato com o proprietário, que normalmente ele vai fazer o entendimento se faz sentido ou não, já com uma recomendação, né? E essa automação traz, já com uma da imobiliária. base de informação suficiente para ele tomar decisão.
Exatamente. Já com informação suficiente para ele tomar decisão. Exatamente. E só vai cair, e só vai avançar numa régua para o atendimento humano aqueles casos em que efetivamente não chegou no consenso entre o locatário e o proprietário dentro desse modelo de automação. E daí entra, assim, deu atendimento para intermediar isso e fechar esse processo de negociação. E a gente, no Bloco aqui, que é uma startup em Floripa, a gente acompanhou entre 9 a 11 imobiliárias nesse processo e foram muito bem sucedidas. Interessante, super interessante. Paulo, em relação à concorrência, queria pontuar aí para você como que as imobiliárias vêm utilizando hoje essa onda aí da questão do compartilhamento dos espaços, né? Esses grandes players de compartilhamento, na prática, na sua visão, eles acabam sendo aliados das imobiliárias na geração de uma nova linha de negócio, de receita, ou acabam entrando como concorrentes? Christian, acho que compartilhamento tem duas linhas, né? No primeiro momento eu entendi sobre compartilhamento de recursos, mas acho que você está falando de shared economy, de economia compartilhada, mas acho que você está falando de compartilhamento de espaço, né? De espaço. Legal, legal. Acho que tudo tem duas formas de enxergar, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar para olhar isso é lembrar da discussão sobre a mentalidade da escassez e a mentalidade da abundância, né? Acho que só assim a gente consegue escolher qual que é a abordagem que vai dar, né? O que é isso? Era muito comum as pessoas terem uma mentalidade de escassez. O que é a mentalidade da escassez? Né? Você parte do pressuposto que vão faltar recursos, e entendendo que vão faltar recursos, você começa a recurso do mercado, e todo mundo retirando recurso do mercado, a escassez se autoprofetiza. Né? De outro lado, tem outra forma de pensar, que é uma forma de abundância. O que é a forma de abundância? Você parte do pressuposto de que tem recurso para todo mundo, aí você pensa em compartilhar, e todo mundo pensa em compartilhar, e a abundância se autoprofetiza, né? Por que eu estou falando isso? Quando a gente fala sobre potenciais concorrentes, esses potenciais concorrentes podem ser também potenciais aliados, né? Acho que se eles são bons operadores, se eles geram, eu acho que a pergunta é como eu faço para gerar valor junto com eles? Será que tem algum modelo em que eu posso realizar intermediações para eles? Será que tem algum modelo em que... Será que tem perfil de cliente meu que não quer o meu tipo de produto e eu posso direcionar para eles, obter valor com isso? Né? Hoje, a maioria das empresas de compartilhamento, seja co-living, seja coworking, tem estratégia de broker, né? Que é o que? Estratégias em que elas remuneram as imobiliárias para trazer clientes para eles, né? Eu acho que como imobiliária, acho que o grande ponto é, se eu tenho uma operação que é uma operação que ajuda empresas a encontrar o seu lugar, estabelecer o seu escritório no melhor lugar para ela, eu preciso desenhar a melhor solução para ela. Se eu quero atender essa empresa bem, acho que mais do que pensar em quem é meu concorrente ou não, é como eu atendo. E se a solução que eu vou atender o meu cliente é dentro de eu preciso encontrar uma forma de rentabilizar, porque eu estou gerando valor de fato para cada valor para esse cliente. Ou seja, pode ser uma concorrente, mas se você se adaptar, ele pode ser um aliado do seu negócio. Eu acho que você escolhe o que ele vai ser. Você pode escolher que ele seja seu concorrente, você pode escolher que ele seja teu aliado. Legal, bacana. Depende qual lente você vai querer usar. Exatamente. Ricardo, ontem na live das grandes imobiliárias, parabéns pela live, foi um grande sucesso. Você fez uma pergunta para eles em relação à questão da desintermediação, né? E agora eu queria te colocar na cadeira de convidado aqui, né? Então você estava como mediador. Boa. E eu queria um pouco da tua visão em relação a essa transformação e que impacto isso pode ter no nosso mercado, né? Se o corpo a corpo ele é essencial e a gente não pode abrir mão disso, como foi a maioria das respostas dos grandes empresários que participaram ontem lá. Legal. Não, legal você resgatar. Agora você inverteu o jogo, né? É bem melhor tá na sua posição, tá? Mas eu acho que mais do que a questão da desintermediação, que
que foi unânime, né, essa questão. E ao longo do tempo a gente tem percebido que mesmo o pessoal do mercado não acredita na desintermediação, né? O que acredita são em novos modelos de negócio. Porém, só para deixar todo mundo na mesma página, a gente está com os participantes aí, quase 100 participantes. Ontem a gente teve uma live que teve um público considerável, foi muito legal, e eu fiz essa provocação da desintermediação para 4 players grandes, representativos e tradicionais do mercado imobiliário. Era Coelho da Fonseca, Lopes, Fernandes Mera e a Brasil Brokers. E ambos foram unânimes em falar que não acreditam no fim do intermediador, no fim na desintermediação pura. Porém, todos estão antenados nesses novos modelos de negócio que surgem. E para responder isso, trazendo a minha visão, Christian, eu posso resgatar um pouquinho da sua pergunta inicial. Sua pergunta inicial foi: por que o mercado imobiliário é tão tradicional, né? Por que ele demorou para mudar? Ele de fato está mudando, né? Esses novos modelos que vêm estão, porque parece que é a bola da vez, né? A gente mapeia lá, a gente tem uma Construtec, PropTech em real estate aparecendo todos os dias. E de certa forma, isso é sintomático, né? Se elas estão surgindo, é porque alguma coisa não está legal. E o que a gente falou na live de ontem é que esse modelão, esse jeitão do mercado imobiliário acontecer, ele surgiu lá em 1970. E se a gente olha esse modelo em que acontece essa relação imobiliária, corretor e cliente, é praticamente igual a esse modelo. Em que pese todos os avanços tecnológicos, o modelo de negócio mudou muito pouco. Então, a desintermediação, eu de fato não acredito nela. Até porque a gente olha para os mercados maduros, enxerga que isso não aconteceu e vê que o cliente precisa de um valor. Eu acho que muito por causa do tipo da nossa transação, uma transação complexa, de altos valores, seja de venda ou da própria locação, mexe com algo muito sensível, que é a moradia, e o cliente precisa de um valor, de uma consultoria nesse processo. A grande questão é, da maneira que está, não dá para continuar. O processo está muito atrapalhado, está com muita fricção. E hoje em dia, a gente tem essa galera tudo em casa com experiência digital impecável. O pessoal está comprando e vendo que chega em casa. O pessoal está apertando o botão e vendo que não clonaram o cartão de crédito. Mesmo gerações diferentes estão tendo a mesma experiência digital. Então, a grande questão é, a gente vai sair disso e essas pessoas estão com essa impressão, especialmente no varejo. No varejo, as pessoas, a experiência digital está muito madura e evoluída. Então, quando o cara compra um arroz e funciona tudo perfeito, quando ele vai comprar um imóvel, ele imagina que a experiência tem que ser, no mínimo, igual, se não melhor. E a gente olha para a nossa jornada e ela é uma verdadeira gincana, é uma verdadeira maratona que a gente obriga o cliente a passar. Então, eu acho que, muito em função disso, eu acredito que não vai haver desintermediação, mas vai haver uma grande alteração nos modelos de negócio. Não faço a mínima ideia qual é o modelo de negócio que vai vencer. Não tenho essa bola de cristal nem essa pretensão. Mas eu tenho certeza que os modelos de negócios têm que estar mais aderentes, têm que estar com a famosa experiência do consumidor, olhar para os problemas deles, porque no fim do dia a gente resolveu os nossos problemas nessa relação imobiliária-corretor, mas esqueceu de olhar para o cliente. E muito dessas empresas, como a Rua 2, a Oliver, a Superlógica, ajudam nós, como imobiliárias, a ter essa visão, a ter essa facilidade, esse acesso à tecnologia, que eventualmente sozinhos a gente teria mais dificuldade. Não por acaso, é essa linha que eu sigo, é essa linha que eu acredito que vai ser vencedora. Legal. Eu posso fazer adicionar um negócio? Não sei se é fugir muito do rito aqui. Imagina. Esse é um tema super... Estou me coçando aqui para fazer um comentário. A gente fala sobre desintermediação, né? E isso é uma discussão tão grande entre o mercado imobiliário. Eu acho que, mais do que a desintermediação, acho que a gente tem que discutir nesses novos modelos de negócio o custo da transação.
né? Eu acho que o que a tecnologia faz é entregar eficiência. Se ela entrega eficiência, ela permite a redução do custo da transação. E aí, pensando como empresa, né, imobiliária, como eu aumento a eficiência do meu negócio para melhorar o custo da transação, o custo que eu tenho na transação, para eu poder repassar um custo de transação menor para o meu cliente. Ou seja, a pergunta é, será que são os mesmos percentuais de comissão? Será que são os mesmos processos de trabalho? E se vai ser ou não, é muito difícil em quanto tempo e em que mercado. Mas talvez, como eu me preparo para ter a operação mais eficiente possível para, na hora que chegar o que o mercado pedir por um custo de transação menor, eu estar pronto para entregar esse custo de transação menor. Custo menor e volume maior de transação, né, Paulo? É isso, é mais eficiência, né? Fazer mais com menos, né? Um equilíbrio, exatamente. E legal que ontem, enfim, vários exemplos foram dados, né, em relação a essa questão da desintermediação e que é isso, né? Não existe como substituir a experiência e o conhecimento das pessoas, né? As ferramentas vão nos ajudar, mas o conhecimento, a experiência, isso enfim, não tem como realmente fugir. Luiz, queria dar um pouco da tua visão em relação a isso, enfim, se você concorda também e, enfim, se quiser explorar um pouco mais o tema aí, fica à vontade, por favor. Tá no mudo, Luiz. Tá mute. Eu concordo muito bem com o que o Ricardo falou, o Paulo, né? É um tema polêmico, com certeza essa parte, mas eu acredito que a gente fala muito tempo de transformação digital. A gente fala isso há 2, 3, 4 anos, né? E o nosso mercado ainda está carente de transformações digitais um pouco mais profundas. E na minha visão, eu sempre gosto de pensar qual que é o próximo passo após a transformação digital, e que para mim é a era do compartilhamento. Eu acredito que o próximo passo após a transformação digital é a era do compartilhamento. O que significa isso? A gente vai compartilhar muito mais. A gente vai compartilhar muito mais recursos, a gente vai compartilhar muito mais informações. Por quê? Se você pensar que as grandes empresas, né, as próprias imobiliárias, elas possuem uma quantidade enorme de informações, elas possuem uma quantidade enorme de dados, né? E igual a gente comentou aqui um pouco mais anterior a algumas perguntas, né? A imobiliária tem que focar no atendimento ao cliente, que é o seu foco, né? Então, quando a gente fala isso, ela tem que o quê? Abrir o seu leque de oportunidades e entender, eu preciso compartilhar, eu preciso me compartilhar mais com empresas, com startups, né, que vão poder fazer aquilo que hoje eu não consigo e me dedicar aonde eu sou muito bom. Visto que, igual o Paulo falou, a era da taxa da nossa receita, né, o que a gente ganha de taxa de intermediação, tende a diminuir. E quando a gente pensa tende a diminuir, a gente precisa ser criativo, né, e utilizar tudo que tem de tecnologia, tudo que tem de compartilhamento, para que a gente possa suprir isso que a gente tende a perder. E é até legal, uma coisa que eu estava comentando com o pessoal, trabalho remoto. Hoje as imobiliárias elas têm um grande custo por manter uma estrutura, né? Então eu preciso ter um prédio, eu preciso ter internet, eu preciso ter uma estrutura para manter uma equipe na minha imobiliária. E hoje a gente está aprendendo que a gente consegue trabalhar remotamente, né? Se a gente é uma empresa que visa a tecnologia, a gente é uma empresa que visa a digitalização dos nossos processos, a gente tende o quê? A gente consegue trabalhar, não todo mundo, é claro, né? Mas boa parte a gente consegue trabalhar de forma remota. E isso faz com que o quê? Eu repensar a minha estrutura. Eu preciso ter uma estrutura gigante? E isso faz o quê? Repensar que eu posso diminuir custos com a minha estrutura, né? Para que eu possa pegar esse custo e repassar ao meu cliente de uma outra maneira, né? De uma outra forma. Então, na minha visão, seria isso. Eu acredito que pessoas não vão morrer, pessoas vão se transformar para atender a realidade que a gente vai viver nos próximos anos. Christian, posso fazer um adendo aqui, Christian? Claro, por favor, Ricardo, fica à Legal. vontade. Um pouquinho disso que o Luiz Paulo e o Paulo falaram, eu acho que vai na linha daquela sua pergunta de que nesse momento as imobiliárias mostraram a sua vocação e o seu DNA de negociação. E a negociação ela envolve muito a questão das pessoas.
né? Exato. E se a gente, desde o começo da crise, uma analogia que eu costumo fazer, da mesma maneira que a gente quer e quis achatar a curva de contaminação, a gente tinha que achatar a curva da inadimplência generalizada, que podia ser extremamente nociva, que podia causar um efeito sistêmico, ainda pode, né? Mas as imobiliárias estão ajudando. Por quê? Porque a gente sabe que simplesmente o não pagamento do aluguel pode desencadear, a gente fez pesquisa recente, em que 70% dos proprietários têm um único aluguel e dependem desse aluguel. A gente sabe que numa condição de inadimplência generalizada, as seguradoras podem pleitear a pandemia, a cláusula de pandemia, e evitando achatando essa curva de inadimplência, com aquela verdadeira vocação que as imobiliárias têm de negociar, negociar e negociar, filtra, analisa, vê caso a caso, e tenho certeza que nenhum algoritmo estava preparado para isso. Porém, exato, o uso da tecnologia junto com essa vocação de negociar das empresas deu um resultado muito positivo. Não por acaso essa tendência do digital, do físico com o digital, que o varejo já tem explorado muito bem, ele também passa a ser explorado no mundo imobiliário, no mercado imobiliário. Sem dúvida. Legal, Ricardo. Show de bola. Bom, pessoal, entrando então na parte final aí, eu queria dar liberdade aí para vocês para fazer aí as considerações finais. Eu acho que é um pouco inevitável a gente projetar um pouco do futuro, né? Enfim, como é que vai ser aí essa transformação, como é que vocês visualizam aí o mercado aí a médio e longo prazo. Eduardo, por favor, fica à vontade. Show de bola, Cristian. Então, ouvindo o Paulo, o Ricardo, o Luiz Paulo e até as considerações que eu trouxe aí, Cristian, a gente entende que dá para perceber que a tecnologia ela vai alavancar a capacidade humana, né? E que isso vai nos levar a prover uma experiência cada vez melhor para os nossos clientes. Num ciclo cada vez mais próspero, né? Desde que, como bem trouxe o Ricardo, a imobiliária consiga coordenar e concatenar todas essas soluções que a gente tem hoje aí, né? Que precede, né? Vem precedida pela mudança de mentalidade das nossas pessoas, né? Efetivamente, e pela otimização dos processos que compõem a imobiliária. Porque a tecnologia ela vai acelerar essa mudança e ampliar as oportunidades que nascem com essa mudança. Nesse sentido, um dos pilares que a gente enxerga como avanço, efetivamente, vai ser a arquitetura dessa estrutura de todas as soluções tecnológicas, e como o Ricardo falou ali, a Oliver, a Superlógica e a Rua 2 vem buscando prover, né, efetivamente, e que vai possibilitar que uma jornada e uma experiência ao cliente muito mais fluida do que efetivamente tu acoplar várias tecnologias e se tornar uma imobiliária colcha de retalhos, onde a experiência do cliente não tem fluidez e que o cliente se perde dentro desse processo com várias tecnologias. Assim, o que eu tenho, assim, eu digo para vocês, é importante a gente buscar entender com maior profundidade possível como é que essa arquitetura está sendo montada na imobiliária de vocês, ou buscar alternativas que já tem essa estrutura definida, né? Que já tem olhado esse cenário que possibilite às imobiliárias mais que uma solução aqui ou uma solução ali, mas uma solução completa que passa por possibilitar de maneira fluida essas inúmeras conexões que o Paulo também trouxe de parceiros e que quando a gente fala em tecnologia a gente está falando de APIs efetivamente, né? APIs abertas que vão possibilitar uma jornada para o cliente muito mais rica, fluida e consequentemente uma ampliação do LTV que a gente fala, né? Que é a receita, que é o resultado, que é o lifetime value da imobiliária, ou seja, a gente vai conseguir ter mais receita com a ampliação de várias alternativas, serviços que a gente está provendo para esse cliente. Porque esse é o ponto central da imobiliária, né? Tudo que orbita ao entorno da moradia deve ser provido pela imobiliária, e a tecnologia nos possibilita fazer isso, desde que a gente consiga pensar e estruturar muito bem isso e acoplar os parceiros corretos. Nesse sentido, eu tenho certeza que essa transformação ela veio para ficar e que ela está abrindo um leque enorme de oportunidades e que ela vem alavancando fortemente a nossa capacidade de prover soluções para os nossos clientes e cada vez mais uma experiência mais fluida,
mais rápido, mais, como é que eu posso dizer, mais alinhada com as expectativas e que a gente, com isso, consegue, sim, construir um novo modelo de intermediação. Não que ele vai acabar, a gente vai construir um novo modelo de intermediação muito mais rico, tanto para o cliente, rico no sentido de oportunidades e de alternativas, tanto para o cliente e de experiências, né, tanto para o cliente quanto para o imobiliário. Mais eficiência, mais linhas de serviço e mais faturamento. É isso aí. Exatamente. Paulo, por favor. Quero agradecer mais uma vez pela participação aqui nesse bate-papo de hoje, parabenizar pela condução, Christian. Acho que a gente teve uma conversa aqui em altíssimo nível, super organizada, colocar à disposição sempre que você e o Secov São Paulo precisarem. Tá? Acho que, para fazer minhas considerações finais, a gente tem visto uma preocupação enorme com a digitalização. E acho que sempre gosto de dizer que não é o cliente que tem que se adaptar, são as empresas, né? Cada cliente, a gente tem que lembrar que ele é único, que ele tem necessidades específicas e eles agem diferentes em cada momento da vida dele, né? Então, a grande pergunta é como eu, como empresa, estou pronto para atender os diversos tipos de cliente, ou pelo menos o meu tipo de cliente, se eu tenho um nicho super específico, né? Acho que o grande ponto da tecnologia é a gente pensar em experiência com eficiência, né? Oferecendo solução para ele a ser atendido da forma que ele quer. A boa notícia, né? E acho que para a gente fechar, para mim a melhor notícia é que hoje já é fácil, é rápido e barato, independente do nível de digitalização da imobiliária, né? Porque tem soluções que você pode só plugar, né? Que você se pluga e você acessa o mundo digital e você acaba trazendo para sua empresa conhecimento de como outras empresas estão fazendo. Mas é claro, a gente nunca não é um conto de fadas, né? Tem que ter dedicação, tem que ter muito esforço. É uma jornada, não é uma virada. Você não contrata tecnologia nenhuma e virou, se transformou, entrega. Então, porque se contratou, você entrega uma boa experiência, né? Tem uma dedicação da empresa em mudar, né? Afinal, não é sobre a tecnologia que a gente fala aqui, mas é sobre a tecnologia fundamental, que são as pessoas, né? E por último, quero me colocar à disposição, né, de todos vocês e de quem está aqui hoje para a gente conversar, né? Conversar mais, ter essa interação em alto nível e encontrar boas oportunidades de fazer negócios, né? Luiz Paulo, Ricardo, Eduardo, Christian e todo mundo que está aqui hoje. Tá? Contem comigo, contem com a Rua 2. Um forte abraço a todos. Legal, Paulo, obrigado. Se a gente for analisar digitalização de documentos, por exemplo, eu acho que nessa crise, sem dúvida, todo mundo tentou resolver isso da melhor forma, né? Ter menos documento em casa do que tinha no escritório durante o trabalho no regular aí. Ricardo, por favor, bola contigo aí. Vamos lá. Então, Christian, acho que eu posso só reforçar o que eu já disse até agora. A questão do mercado imobiliário ser tradicional, eu acho que, ou seja, a tradução, quando a gente fala mercado imobiliário é tradicional, o que a gente quer dizer, na verdade, é que ele é avesso à mudança, avesso à transformação. Mas, no fundo, todo mundo é avesso, né? O mercado imobiliário, talvez um pouquinho mais, a gente sabe. Tem algumas teorias para isso, falam porque, como não é algo tão recorrente, as pessoas não compram e não alugam imóvel todos os dias para morar, é uma decisão que acontece poucas vezes na vida, acreditam que ele esquece da jornada ou então não precisa. O fato é, esse modelo, se durou tanto tempo, é porque ele tem bases sólidas. E o grande desafio das empresas é justamente perceber que a experiência proporcionada não é boa e como oferecer, como passar por cima dessas bases sólidas que duraram, como eu disse até agora, basicamente dos anos 70. Esse modelo de negócio foi consolidado nos anos 70. Então, como criar essas? São bases sólidas. A gente não pode deixar de dar o mérito para que esse modelo se sobreviveu até hoje, com toda essa transformação que outras verticais e outros setores passaram, é porque ele tem alguma coisa que faz funcionar. A gente não sabe bem o quê. Então, é fato que vai mudar, mas se é para mudar, que seja para melhor, que seja para algo não mudar pelo mudar, a tecnologia pela tecnologia, que realmente exista uma visão, né, e que você quer chegar, que você quer proporcionar, como muitas empresas hoje estão com modelos ousados,
mudando, reinventando, trazendo até modelos que não existem, não no Brasil, mas no mundo. Eu acho isso bacana. Acho que esse é o caminho, esse é inexorável essa mudança, porém, tem que ser para melhor, não pode ser para pior. E aí, vale o mapa, aquilo que eu te falei, está mapeado aí 800, 900 startups, não adianta a gente pegar a primeira e jogar para dentro. Há que ter um certo critério e há que ter uma ajuda das empresas conversarem entre si. Minha empresa de tecnologia nasceu com o conceito de API aberta, porque esse é o mundo, não adianta se fechar, tem que se abrir. É a economia compartilhada. Então, hoje, o seu concorrente vira o seu parceiro, né? E quem você não acha que é o seu concorrente, ele vira o seu concorrente. A gente tem N casos de dar, que a Globo não foi com outra emissora, foi o Netflix, o táxi, enfim, exemplos batidos que todos já conhecem. Então, eu acho que se fica uma mensagem final é essa. Vamos mudar para melhor. Legal? É isso aí. Maravilha, Ricardo. Super obrigado aí. Obrigado, Luiz, Christian. por favor. Eu acho que o pessoal já disse bastante coisa, né? A minha visão do futuro para o mercado, acompanhando tudo que vem acontecendo, né? Eu ainda bato na tecla do compartilhamento, né? Igual o Ricardo comentou, as plataformas, um tema que eu venho trabalhando muito, né? E tentando entender, são plataformas e ecossistemas, né? Hoje, as imobiliárias, as empresas em si, elas devem possuir uma plataforma que possa atender todo o seu ecossistema. Então, antigamente, quando a gente falava de plataformas para o mercado, a gente falava, a plataforma tem que ser para a imobiliária, tem que ser para o gestor, tem que tirar relatórios, tem que ver números, né? E hoje, quando a gente fala em plataforma, ela tem que atender todo o ecossistema. E você fala de clientes, você fala de vistorias, você fala de documentos eletrônicos, né? Toda essa parte. Então, quando as imobiliárias pensam em adquirir uma plataforma, igual o Ricardo comentou, isso é uma grande preocupação para mim, pensando no futuro, visto que tudo isso que está acontecendo está fazendo com que as imobiliárias que ainda não se transformaram digitalmente venham agora desesperadamente, né, atrás de soluções, achando que de uma hora para outra, né, igual acho que o Paulo comentou, vai virar a chave e vai ser tecnológica. Então, eu creio que precisa de um certo receio, precisa entender que não é apenas a tecnologia que vai te transformar digitalmente, né? E sim as pessoas que ali trabalham com você, que precisam se transformar para que elas consigam operar a tecnologia da melhor maneira. Então, a minha visão de futuro para o mercado é esse, é investir em pessoas para que a transformação possa acontecer. E só para salientar, né? A transformação digital é um talento. E queria agradecer também ao convite, né, de vocês estar participando. Igual o Paulo comentou, foram perguntas e respostas aqui de alto nível, né? E de visões diferentes de cada um. Então, agradeço aí pelo convite. Obrigado, Christian. Maravilha, Luiz. Cumprimos a risca aí, nosso prazo de 1 hora certinho. Obrigado aí por todos vocês, pelo tempo. Britânico, obrigado. Hein? Obrigado, britânico. Obrigado pelo combinado, não dava certo. Exatamente. Obrigado pelo conteúdo. Deixa eu só dar um recado final. Sara, me ajuda só a projetar aí, que é basicamente solicitar aí que todos se associem ao Secov, aproveite os benefícios e as vantagens de ser um associado. Envie um e-mail aí para associação@secov.com.br e solicite aí informações. Vale destacar também que a íntegra da nossa live estará disponível aí a partir de amanhã nas nossas plataformas digitais e no nosso canal do YouTube. Obrigado, Ricardo, Paulo, Luiz, Eduardo. Grande abraço para vocês. Sucesso aí. Grande abraço. Valeu, pessoal. Forte abraço. Valeu. Um abração. Até mais. Valeu, galera. Abraço. Valeu, Ricardo. Valeu, pessoal. Valeu, Ricardo. Gente, valeu, Christian. Prazer, Obrigado. cara. Valeu. Luiz, abração. Bom revê-lo, hein? Falou, Paulo. Depois a gente conversa.